A busca pelas bênçãos de Deus sempre acompanhou a caminhada espiritual do cristão, mas muitos ainda não compreendem como essas bênçãos realmente são recebidas, segundo a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Para que uma pessoa alcance aquilo que o céu deseja derramar, ela precisa entender que as bênçãos não começam no exterior, mas no interior. Ellen White afirma que as maiores bênçãos que Deus concede são espirituais. E isso significa que o agir divino acontece primeiro no coração, antes de se manifestar na vida prática. Muitas pessoas pedem prosperidade, cura, portas abertas e respostas imediatas, mas ignoram que o maior presente que Deus concede é sua própria presença. Em Caminho a Cristo, Ellen White declara que a presença de Cristo é a maior de todas as bênçãos, ensinando que a verdadeira prosperidade começa quando o coração se abre totalmente ao Senhor. Por isso, alcançar as bênçãos de Deus não se resume a orações apressadas, mas a uma experiência profunda de entrega, confiança e obediência. A Bíblia confirma essa verdade em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco não é buscar coisas, mas buscar a Deus. As bênçãos são consequências naturais de uma vida alinhada com o céu. Ellen White explica que muitas pessoas não recebem a plenitude das bênçãos porque seu coração permanece dividido. Ela afirma: a menos que haja entrega completa e contínua, não podemos receber os dons do Espírito. Isso significa que Deus não derrama sua graça sobre um coração que luta constantemente para manter parte da vida sob controle próprio. Ele não abençoa apenas áreas isoladas, ele transforma a vida como um todo. A entrega é um dos pilares fundamentais da vida espiritual, e sem ela não há como experimentar o derramar das bênçãos divinas. A palavra reforça isso em Romanos 12:1, quando Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Não se trata de entregar apenas um hábito, uma atitude ou um momento do dia, mas de colocar tudo nas mãos de Deus. Quando a entrega é completa, o caminho se abre para que as maiores dádivas espirituais sejam concedidas. Outro ponto crucial destacado por Ellen White é a importância da confiança absoluta. Segundo ela, a falta de fé impede que muitos recebam as bênçãos que Deus deseja conceder. Há pessoas que oram, mas em seguida duvidam. Elas pedem, mas o coração vacila entre confiar e temer. Aquilo que não é sustentado pela fé dificilmente permanece diante de Deus. A Bíblia confirma isso em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé verdadeira, como explica Ellen White, não é um sentimento emocional, mas uma convicção firme nas promessas divinas, independentemente das circunstâncias. Ela escreve: a fé verdadeira se firma nas promessas de Deus, não em circunstâncias externas. Quem deseja alcançar bênçãos precisa aprender a confiar mesmo quando a resposta não é imediata, mesmo quando Deus parece silencioso, mesmo quando o cenário externo diz o contrário. O confiar abre portas espirituais que o coração incrédulo jamais verá.
Muitas das bênçãos que o céu deseja derramar são retidas, não por falta de amor de Deus, mas por falta de confiança do ser humano. Além da entrega e da fé, Ellen White ensina que a obediência é uma das maiores condições para receber as bênçãos do céu. Deus não pode abençoar plenamente aqueles que insistem em andar fora de seus caminhos, escreve ela. A obediência não é uma exigência dura, mas um caminho seguro. Deus não pede que seus filhos obedeçam para controlá-los, mas para protegê-los. Assim como um pai orienta o filho porque deseja seu bem, Deus nos guia através de seus mandamentos para que possamos viver de maneira próspera, limpa e segura. Isaías 1:19 reforça esse princípio. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A obediência não é uma ferramenta de troca com Deus. É a forma pela qual o coração se posiciona para receber o que Deus já queria dar. Quando a vida caminha em desobediência, ela se afasta naturalmente das fontes da bênção. Ellen White afirma que a verdadeira obediência é fruto do amor, e por isso ela não é pesada, mas natural. Quando o coração ama a Deus acima de tudo, obedecer se torna um reflexo desse amor. Um dos maiores obstáculos para receber as bênçãos divinas é o apego ao pecado. Ellen White escreve que pecados acariciados impedem que o Espírito Santo opere plenamente. Enquanto o coração protege um hábito destrutivo, uma prática incorreta ou um pensamento impuro, ele cria uma barreira espiritual que limita o fluir da graça. Deus deseja transformar e restaurar, mas não força o coração a abandonar aquilo que ele insiste em segurar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia diz: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Confessar é o início, mas abandonar é a chave. Quando o pecado é deixado, a porta para as bênçãos espirituais se abre de forma poderosa. Outro elemento fundamental é a oração sincera. Ellen White ensina que a oração é a chave que abre as portas dos depósitos do céu. A oração não muda Deus, muda quem ora. A pessoa que ora diariamente, com sinceridade e persistência, se alinha com a vontade divina e se torna capaz de receber o que Deus já preparou. A falta de oração enfraquece o espírito, mas a oração constante fortalece a fé e mantém o coração sensível à voz do Espírito Santo. Jesus declarou em Mateus 7:7, "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." A oração não é apenas pedir, mas buscar e perseverar. Ellen White diz que muitos param de orar justamente no momento em que a bênção estava prestes a ser derramada. A humildade também é um ponto essencial. Deus não derrama suas bênçãos sobre um coração soberbo, altivo ou autossuficiente. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ellen White afirma que Deus só pode ensinar o coração que reconhece sua necessidade. Quando a pessoa se sente forte demais, capaz demais ou justa demais, ela fecha a porta para a atuação divina. Mas quando reconhece sua fraqueza, Deus derrama força. Quando reconhece seu pecado, Deus derrama perdão. Quando reconhece sua incapacidade, Deus derrama poder. Agora escreva nos comentários: eu quero viver as bênçãos de Deus. A vida cristã não é feita apenas de teoria, mas de prática diária. E Ellen G. White enfatiza repetidamente que as bênçãos de Deus são concedidas àqueles que escolhem viver em comunhão constante com o céu. Muitas pessoas imaginam que o favor divino está ligado a momentos isolados de espiritualidade, mas na verdade ele se manifesta de forma contínua na vida daqueles que cultivam diariamente os hábitos que aproximam o coração de Deus. Ellen White afirma que a vida espiritual depende da união constante da alma com Cristo, deixando claro que a bênção não é um evento, mas um estilo de vida.
A Bíblia confirma isso em João 15:5, quando Jesus declara: "Sem mim nada podeis fazer." A bênção verdadeira só existe quando a vida está conectada à videira. Quando a ligação é interrompida, as forças espirituais se enfraquecem e as bênçãos deixam de fluir com naturalidade. Um dos principais caminhos práticos para viver sob as bênçãos divinas é a disciplina espiritual. Ellen White ensina que nenhum progresso pode ser alcançado sem esforço pessoal, mostrando que a vida cristã exige intencionalidade. Ler a Bíblia diariamente, orar com profundidade, separar momentos específicos para meditar na palavra e buscar o Espírito Santo são atitudes que constroem uma atmosfera em que Deus pode derramar suas dádivas espirituais. Muitas pessoas querem bênçãos, mas negligenciam exatamente os meios pelos quais Deus fala e age. A ausência de vida devocional torna o coração frio e distante, e a pessoa começa a depender apenas das emoções, em vez de depender da palavra. Quando a vida devocional é firme, a mente se ilumina, o espírito se fortalece e as decisões se tornam mais alinhadas com a vontade de Deus. Isso por si só já é uma grande bênção. Além da disciplina espiritual, Ellen White fala muito sobre o ambiente que escolhemos nutrir ao nosso redor. Ela afirma: onde Cristo habita no coração, haverá paz, pureza e poder espiritual. Muitas pessoas esperam bênçãos, mas mantêm ambientes que desonram a Deus, amizades que afastam da fé, conteúdos que enfraquecem o espírito, hábitos que diluem a sensibilidade espiritual. O ambiente tem poder e Ellen White diz que a atmosfera que criamos atrai ou afasta os anjos de Deus. A Bíblia confirma isso em Filipenses 4:8, quando Paulo orienta que pensamos no que é verdadeiro, puro, justo e de boa fama. O ambiente interno e externo funciona como o solo onde Deus planta suas bênçãos. Um solo limpo e fértil produz frutos. Um solo contaminado funciona como um obstáculo para o crescimento espiritual. A forma como lidamos com provações também determina o fluxo de bênçãos na vida. Muitas vezes, as pessoas imaginam que bênção é apenas receber coisas boas, mas Ellen White revela que as provações são bênçãos disfarçadas, destinadas a purificar e fortalecer o caráter. Deus não envia sofrimento para destruir seus filhos, mas permite dificuldades como ferramentas espirituais. A Bíblia confirma esse princípio em Romanos 5:3-4, que afirma que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Quando o cristão aprende a ver a aprovação como parte do processo divino, sua mente se abre para perceber que as bênçãos também fluem através das dificuldades. A pessoa que murmura, reclama e se revolta fecha as portas espirituais. Mas a pessoa que confia durante a luta cria espaço para que Deus opere milagres internos e externos. Outro ponto fundamental é a prática do amor ao próximo. Ellen White declara: a maior prova de que Cristo habita no coração é o amor desinteressado. Deus não derrama suas bênçãos sobre corações endurecidos, egoístas ou indiferentes. Jesus disse em João 13:35 que o amor é a evidência de seus discípulos. A vida que abençoa outros se torna o canal das bênçãos de Deus. Ellen White diz que o que vivemos para abençoar outros abre as portas do céu para nós mesmos. A generosidade, o perdão, a compaixão e a disposição de servir transformam o coração e atraem a presença divina. Não se trata apenas de atos externos, mas de uma disposição interior sincera, moldada pelo Espírito Santo. Enquanto muitos pedem bênçãos, Deus pergunta: que tipo de bênção você está sendo para os outros? A fidelidade nas pequenas coisas é outro aspecto poderosamente destacado por Ellen White. Ela escreveu: a prova do caráter está nas pequenas coisas. Muitas pessoas querem grandes bênçãos, mas falham em fidelidade nos aspectos simples da vida. Honestidade, pureza, pontualidade, integridade,
coerência no lar, fidelidade na administração do tempo, dos dons e dos recursos. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É impossível que Deus derrame grandes responsabilidades e grandes bênçãos sobre alguém que não administra bem aquilo que já possui. A fidelidade cotidiana demonstra maturidade espiritual. Quando o céu vê fidelidade, ele libera novas etapas de bênção. Ellen White também dedica grande atenção ao tema da dependência do Espírito Santo. Ela diz, sem o Espírito Santo, nossa obra é inútil. A pessoa que tenta viver o cristianismo na força própria não alcança vitória nem bênçãos duradouras. O Espírito Santo é quem transforma o coração, ilumina a mente, produz frutos espirituais e direciona a vida. A maior bênção que um cristão pode receber é o derramamento do Espírito. A Bíblia reforça isso em Gálatas 5, 22, 23, que apresenta os frutos do Espírito, e em Atos 1, 8, que promete poder para testemunhar. Buscar o Espírito Santo diariamente é abrir a porta para as maiores bênçãos do céu. Ellen White afirma que o Espírito Santo jamais é dado àqueles que vivem de forma descuidada, mostrando que essa busca exige entrega, oração e vigilância. Outro elemento essencial é o afastamento consciente de tudo o que conduz ao pecado. Muitas pessoas pedem que Deus as abençoe enquanto mantém portas abertas para aquilo que destrói o espírito. Ellen White declara, nenhum homem pode receber a bênção de Deus enquanto acaricia hábitos que o desonram. Isso inclui relacionamentos tóxicos, vícios ocultos, entretenimentos espiritualmente prejudiciais, práticas que contradizem os princípios bíblicos e tudo aquilo que alimenta a velha natureza. A Bíblia afirma em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é perfeição instantânea, mas um caminho diário. Quanto mais longe do pecado, mais perto das bênçãos. Por fim, Ellen White ensina que gratidão é uma das chaves mais poderosas para atrair o favor divino. Ela diz, a gratidão abre portas que a murmuração mantém fechadas. A pessoa ingrata vive focada no que falta. A pessoa grata reconhece o que já recebeu. A Bíblia reforça isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. A gratidão nos posiciona espiritualmente para perceber e receber as próximas bênçãos. Quem agradece pelo pouco, prepara o coração para receber muito. Escreva agora nos comentários, eu recebo a palavra de Deus. A compreensão profunda de como as bênçãos de Deus se manifestam exige não apenas dedicação espiritual, mas também clareza sobre os princípios que Ellen G. White ensina em seus escritos inspirados. Ela não apresenta as bênçãos divinas como algo arbitrário ou concedido ao acaso, mas como resultado de uma relação viva, constante e obediente com Deus. Um dos princípios mais fortes e repetidos por ela é o da consagração diária. Em Caminho a Cristo, capítulo 5, página 70, edição brasileira da CPB, ela afirma, a entrega a Deus deve ser renovada diariamente. Cada manhã, consagremos a Ele todos os nossos planos. Essa declaração revela que a bênção de Deus não é sustentada por uma entrega ocasional, mas por um compromisso contínuo. A vida espiritual é como uma chama. Se não for alimentada, se apaga. E Ellen White é clara ao dizer que o cristão precisa colocar sua vida, seus pensamentos e seus desejos diante de Deus todas as manhãs, para que o céu opere com liberdade. Outro ensinamento central para a vida abençoada é o da confiança absoluta. Em Obreiros Evangélicos, capítulo A Fé, página 259, ela declara, a fé é a mão que se estende para apanhar as bênçãos oferecidas por Deus. Essa frase é extremamente profunda, porque mostra que, embora Deus esteja disposto a abençoar, é necessário que o ser humano estenda a mão, ou seja, que exerça fé. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas acreditar que Ele cumpre o que promete.
Hebreus 10, 23, reforça esse pensamento ao dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. As bênçãos divinas não dependem de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus e da confiança da pessoa. Ellen White também enfatiza que nada bloqueia mais o derramamento das bênçãos do que o apego ao pecado não confessado. Em O Grande Conflito, capítulo 28, página 492, CPB, ela afirma: o pecado não arrependido e não abandonado impede a comunhão com Deus e fecha as portas do céu ao suplicante. Essa afirmação ecoa o que a Bíblia diz em Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não se trata de Deus rejeitar a pessoa, mas de o pecado criar um muro espiritual que impede o fluir das bênçãos. Quando Ellen White escreve que o pecado bloqueia o céu, ela está mostrando que não basta pedir. É preciso permitir que Deus purifique aquilo que impede o sentir de sua presença. Quando o pecado é confessado e abandonado, o coração fica totalmente livre para receber a graça restauradora. Um dos aspectos mais belos na compreensão das bênçãos divinas, segundo Ellen White, é o papel do Espírito Santo. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo O Dom do Espírito Santo, página 51, CPB, lemos: quando o Espírito Santo controla a vida, todas as outras bênçãos se tornam subordinadas à maior de todas, a presença de Cristo no coração. Isso mostra que a maior bênção não é algo que Deus dá, mas o próprio Espírito de Deus habitando no ser humano. O Espírito Santo transforma, guia, consola, purifica, restaura, fortalece e capacita. O cristão que busca o Espírito Santo diariamente se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros, descrita em Salmos 1. A vida floresce. As decisões se tornam mais sábias. A mente se torna mais clara. O coração se torna mais sensível à voz divina. Ellen White reforça que o derramamento do Espírito é a bênção das bênçãos, pois todas as outras fluem por meio dele. Além da busca pelo Espírito, a gratidão é apresentada como uma chave poderosa para liberar as bênçãos de Deus. Em A Ciência do Bom Viver, capítulo 12, página 255, CPB, Ellen White afirma: a gratidão aproxima-nos do céu e abre as fontes da benevolência divina. A pessoa ingrata vive sempre olhando para aquilo que lhe falta, enquanto a pessoa grata reconhece o que Deus já fez e, por isso, está preparada emocional e espiritualmente para receber mais. A Bíblia, em Salmos 103, 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A atitude de gratidão não apenas honra a Deus, mas transforma a mentalidade da pessoa, gerando um ambiente propício para novas bênçãos. Outro ponto vital nos escritos de Ellen White é o tema da obediência. Em Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 63, CPB, ela escreve: a obediência é o verdadeiro teste do discipulado. É pela obediência que recebemos as bênçãos prometidas. Isso não significa que a obediência compra as bênçãos, mas que ela nos coloca na posição certa para vivê-las. Os mandamentos de Deus não são fardos, mas proteções. Quando a pessoa vive segundo os princípios divinos, ela se afasta de escolhas que trazem sofrimento e se aproxima daquilo que gera paz, sabedoria e alegria. Obediência abre caminhos. A desobediência destrói caminhos. Por isso, Ellen White reforça constantemente que obedecer não é apenas fazer o que Deus manda, mas é cooperar com Ele no processo de restauração da vida. O amor ao próximo também é apresentado como uma condição indispensável. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 136, CPB, ela escreve: nada fecha mais rapidamente as fontes da bênção divina do que um espírito crítico e indiferente ao sofrimento alheio. A bênção de Deus não repousa sobre corações duros, egoístas ou indiferentes. Jesus declarou que o amor
é o maior mandamento. Uma vida que vive para abençoar outros é uma vida naturalmente abençoada. Ellen White afirma que o céu se move com alegria quando um cristão ajuda o outro com sinceridade, humildade e compaixão. A bênção que damos volta para nós em forma de paz, alegria e direção. Ela também afirma que muitas das maiores bênçãos de Deus vêm disfarçadas de dificuldades. Em A Educação, capítulo 8, página 113, CPB, ela ensina: as provações são parte do processo de Deus para desenvolver nossa força espiritual. Aquilo que nos parece perda muitas vezes é bênção. Esse ensinamento é profundo e explica por que muitos, ao enfrentarem tempestades, pensam que Deus os abandonou, quando na verdade Ele está trabalhando silenciosamente na formação do caráter. A Bíblia reforça isso em Tiago, 3:4, ao ensinar que a prova da fé produz paciência. Quando o cristão compreende que Deus transforma provações em crescimento, ele passa a enxergar a vida com uma visão mais madura e espiritual. Outro ponto destacado por Ellen White é o poder do louvor. Em O Lar Adventista, capítulo 17, página 292, CPB, ela diz: o louvor verdadeiro afasta os poderes das trevas e atrai a presença dos anjos celestiais. O louvor não apenas eleva o espírito humano, mas também cria uma atmosfera espiritual que abre espaço para que as bênçãos de Deus fluam com liberdade. Quando o cristão louva, mesmo em meio às lutas, ele demonstra confiança e fé, e essa postura move o céu de maneira especial. A última chave, apresentada por Ellen White, fundamental para receber bênçãos, é a perseverança. No livro Caminho a Cristo, capítulo 9, página 122, CPB, ela afirma: muitos deixam de receber porque desistem no limiar da resposta. Deus não demora por indiferença, mas porque trabalha de maneira profunda e completa. A resposta chega no tempo perfeito. A perseverança mantém o coração no caminho até que a bênção se manifeste. É por isso que Jesus disse em Lucas 18:1 que devemos orar sempre e nunca desanimar. Agora escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para tuas bênçãos. A verdadeira experiência cristã é construída na constância de uma caminhada diária com Deus. Receber as bênçãos divinas não é um evento único, mas um relacionamento contínuo. Ellen White afirma que a vida cristã é uma vida de consagração diária, de contínua conversão. Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, capítulo Um Chamado para um Serviço Mais Elevado, página 560, edição brasileira. Isso significa que a busca pelas bênçãos do céu precisa estar firmada numa rotina de comunhão, dependência e entrega. Deus se revela de forma poderosa quando o buscamos com perseverança, e essa perseverança é construída nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. A Bíblia confirma essa realidade em Lamentações 3:22-23, quando declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim, cada dia se torna uma oportunidade de experimentar a graça renovadora e transformadora do Pai. O cristão que deseja alcançar as bênçãos de Deus precisa entender que a comunhão não é opcional. Ela é a base de toda a fortaleza espiritual. Ellen White reforça que a oração é o abrir do coração a Deus como quem fala a um amigo. Ellen G. White, Caminho a Cristo, capítulo O Privilégio da Oração, página 93, edição brasileira. Quando nos aproximamos do Senhor com sinceridade, reconhecendo nossas fraquezas e buscando sua direção, Ele nos envolve com paz e sabedoria. O hábito da oração não deve ser apenas um pedido constante de coisas, mas um diálogo vivo, onde também ouvimos a voz de Deus através das Escrituras e da influência silenciosa do Espírito Santo. O próprio Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A vigilância espiritual aliada à oração constante
forma um escudo contra as ciladas do inimigo e abre espaço para que as bênçãos divinas fluam naturalmente. Outro ponto fundamental nessa caminhada é o espírito de confiança. Deus não pode derramar bênçãos sobre um coração que vive preso ao medo e à dúvida. Ellen White explica que a fé que atua por amor e purifica a alma é a única fé verdadeira. Ellen G. White, O Grande Conflito, capítulo A Escritura, Única Regra de Fé, página 593, edição brasileira. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar completamente em seu caráter, sua palavra e suas promessas. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos um conselho que resume essa postura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, Ele remove obstáculos invisíveis, abre portas que não esperávamos e concede sabedoria diante das decisões mais difíceis. Neste momento, convide quem assiste a refletir profundamente. Peça que escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus caminhos. Essa declaração simples fortalece o propósito espiritual e cria um compromisso verbal com Deus. Além da confiança, a gratidão é uma das chaves mais importantes para receber e conservar as bênçãos divinas. Ellen White afirma que nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, capítulo A Alegria do Senhor, página 251, edição brasileira. A gratidão transforma nossa visão da vida e nos faz perceber que Deus já está nos abençoando muito mais do que imaginamos. A Bíblia nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando agradecemos, mesmo em meio às adversidades, desenvolvemos uma postura espiritual que atrai a presença divina. Um coração agradecido nunca fica vazio, pois Deus sempre o enche novamente. Outro aspecto essencial é a disposição para servir. A bênção de Deus não é dada apenas para benefício próprio. Ela sempre vem com um propósito maior. Ellen White escreve: somos chamados para refletir ao mundo a luz que Cristo nos dá. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, capítulo Vocês são a luz do mundo, página 307, edição brasileira. Quando servimos ao próximo, seja com palavras, atitudes ou gestos simples, tornamo-nos canais vivos da graça divina. Jesus afirmou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O cristão que serve recebe força espiritual, alegria e novas bênçãos que vêm diretamente de Deus. Quanto mais compartilhamos, mais recebemos. Agora, convide o espectador a escrever nos comentários: quero ser um instrumento de Deus. Essa frase reforça o desejo do coração e abre portas espirituais para que o Espírito Santo atue com mais profundidade. Também é necessário compreender que muitas das bênçãos de Deus vêm através da obediência. Não se trata de uma obediência mecânica, mas de uma vida que procura harmonizar-se com a vontade divina. Ellen White declara que a obediência é a verdadeira prova de discipulado. Ellen G. White, Caminho a Cristo, capítulo A Prova do Discipulado, página 62, edição brasileira. Quando obedecemos, não estamos perdendo liberdade, mas encontrando o caminho seguro da proteção divina. Deuteronômio 28:2 reafirma essa verdade. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A obediência abre as janelas do céu. A desobediência fecha as portas que poderiam estar escancaradas. Viver nas bênçãos do Senhor também exige perseverança. Deus nos abençoa no tempo certo, de acordo com seu plano perfeito. Ellen White afirma que a perseverança na oração traz resposta segura. Ellen G. White,
Parábolas de Jesus, capítulo Importunação na Oração, página 145, edição brasileira. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores da nossa vida. A Bíblia nos lembra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Muitas bênçãos só chegam porque insistimos um pouco mais, oramos um pouco mais, confiamos um pouco mais. Para envolver o público, peça que escreva: eu não vou desistir da minha bênção. Essa declaração fortalece a fé e reafirma o compromisso da pessoa com a perseverança espiritual. Ao final desta jornada, compreendemos que as bênçãos de Deus não são mistério, nem privilégio de poucos. Elas são o resultado natural de uma vida entregue, obediente, confiante, agradecida e perseverante. Deus quer nos abençoar mais do que nós desejamos ser abençoados. Ele é Pai amoroso, terno e compassivo, sempre pronto a derramar sobre seus filhos o melhor que o céu pode oferecer. Para encerrar este bloco e também o vídeo, faça agora um apelo direto à interação. Peça que a pessoa deixe o like, escreva um comentário, compartilhe este conteúdo no grupo de WhatsApp da igreja dela, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o nome e a cidade de onde está assistindo, para que você possa orar por ela. Que cada lar alcançado por essa mensagem receba abundantes bênçãos do Senhor.